Oi, doutora, bom dia, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem, Juliana? E você? Graças a Deus, tudo bem. Primeiro, é um prazer falar com você. A gente que só se conhece por telefone, né, doutora Lida? Exatamente, estamos longe. Estamos longe, é. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, é, de onde você é, a sua formação. Tá certo. Então, prazer, pessoal, né? Obrigada por estarem acompanhando a gente aqui. Então, meu nome é Aline Bortoleto, eu sou médica veterinária funcional integrativa com especialização em nutrição de cães e gatos. Eu trabalho com modulação intestinal voltada para animais que têm problemas gastrointestinais, como diarreia crônica, vômitos biliosos, e também animaizinhos que têm problemas de pele, com quando tem aquela hipersensibilidade alimentar, né, que muitos são diagnosticados com atopia ou alergia à proteína, e na verdade a gente sabe que isso não acontece em 95% dos casos, né? 95% desses casos são diagnosticados de forma incorreta. E quando a gente faz a mudança da alimentação, desinflama esse organismo, e faz uma modulação intestinal, esses animaizinhos apresentam melhora, né? E aí os tutores acabam descobrindo que não era bem daquele jeito, né? Que eles não estavam condenados a viver a vida daquela forma como havia sido passado para eles. Então, eu tenho tido muitos resultados muito bons, né? Vira e mexe eu coloco lá no Instagram alguma coisinha que os tutores me mandam, né? Agradecendo, falando da evolução, para que todo mundo possa acompanhar isso. Entendi, doutora. Mas a gente ouve muito hoje a questão da modulação intestinal, né? Como fazer isso? Como que é feito esse diagnóstico? Como que chega nisso? Sim. Então, a modulação intestinal, ela começou na área humana, né? Então, com pesquisas, descobriu-se que o intestino, ele é o segundo órgão mais importante do corpo. Então, o primeiro é o cérebro, né? E segundo é o intestino. Porque sem o intestino bom, nenhum órgão vai bem. Só a Então, gente, assim, né? É, exatamente, tá. exatamente. Da mesma forma que nós, eles são animais biológicos, né? E funcionam dessa forma também. Então, sempre que tem algum problema, a gente precisa olhar a origem desse problema. E normalmente, em 95% dos casos aí, a origem está no intestino. E a gente vai olhar o histórico desse animalzinho, então muitas vezes ele já nasceu, entrou numa alimentação industrializada, aí no início da vida já tinha uma coceirinha e o veterinário falava que era normal, receitava um corticoide, fazia o ciclo de vacinação mesmo com esse animalzinho coçando. E aí a tendência é só piorar, né? Porque a gente sabe, a vacinação baixa a imunidade, aí a coceira piora ou a diarreia piora. E aí entra numa bola de neve de uso de medicações, rações específicas, gastrointestinal, a hipoalergênica, e aquilo ali nunca melhora. E hoje em dia a gente tem visto os tutores procurando uma solução, que eles têm visto que isso não resolve, né? Então eles acabam vindo até a gente, né, que está ali no Instagram divulgando o trabalho, dando conhecimento para eles, e aí eles acabaram agora procurando mais, né, esse conhecimento, aprendendo, entendendo que a gente precisa ir lá no fundo do problema e resolver, e não resolver só os sintomas. Porque, por exemplo, tá coçando, toma um corticoide que para a coceira. Parou de tomar o corticoide, a coceira volta. Tá com diarreia, dá um metronidazol que para a diarreia. Parou o metronidazol, dali uns dias a diarreia volta. Então a gente precisa focar num tratamento e não na maquiagem desses sintomas, né? Então a modulação intestinal, ela tá aí para isso. E aí como que é feito, né? A gente não trabalha só o intestino, mas trabalha o intestino, o estômago, todos esses órgãos que vão fazer a digestão e absorção dos alimentos. Então, o primeiro passo
é fazer um detox, né? Então, esse animalzinho chega tomando vários remédios, que chega comendo uma ração. Então, a gente faz uma limpeza nesse organismo e aí começa a trabalhar a digestão desse estômago. Normalmente, o estômago ele está com pH deficiente, suco gástrico deficiente, por conta de tantas agressões no decorrer dessa vida. E aí a gente precisa entrar com enzimas digestivas, com nutracêuticos para refazer a mucosa desse estômago, porque o estômago, quando ele está com o pH mais alcalino, ele propicia o desenvolvimento de bactérias ruins ali no jejum. Entendi. Então, a gente precisa deixar esse pH ácido, esse suco gástrico saudável, para não deixar essas bactérias ruins se desenvolverem. E aí, dessa forma, esse cachorrinho vai conseguir digerir bem aquele alimento, e aí esse alimento vai chegar pequenininho lá no intestino e não vai causar uma reação de hipersensibilidade. E aí, juntamente com isso, a gente vai diminuir a permeabilidade intestinal. Então, esses animais que têm esse tipo de reação, eles têm o intestino super permeável. O intestino ele deve ser, né, permeável de forma moderada, porque ele faz a absorção de líquidos, absorção de nutrientes. Ele e aí quando esse animalzinho está em desequilíbrio, tá com desbiose, essa permeabilidade ela aumenta. E quando aumenta essa permeabilidade, ele tem mais reações de hipersensibilidade, porque o intestino ele é responsável por 80% da resposta imunológica. Então, a gente precisa desinflamar esse intestino, diminuir essa permeabilidade. Então, vai lá como se fosse com um cimentinho, colocar ali para fazer essa parede ficar mais resistente. Então, são usados nutracêuticos, né, para ajudar nessa permeabilidade, para desinflamar esse intestino. Eu costumo usar bastante também os biomamps que vocês têm aí, graças a Deus que é difícil achar em farmácia veterinária, né? É, Foi uma luta até encontrar vocês. E aí eu uso bastante esses biomamps, por quê? Eles são partículas inativadas dos probióticos, né? Então, nesse início da modulação, não é legal a gente jogar um probiótico já lá, porque são micro-organismos vivos, então eles fazem ali eles saem, né, com a permeabilidade do intestino por conta do leaky gut e aumenta essa inflamação. Então, a gente inicia com os biobumps, porque não tem esse problema, e entendi. eles vão ativar os AMPs, que são os receptores ali de imunidade do intestino. Então, eu faço pelo menos uns 60 dias dos biomamps, aí depois a gente entra com probióticos, né? E dessa forma a gente vai seguindo. E eu costumo sempre pontuar que a modulação intestinal ela não é uma coisa rápida, né? Porque até o animalzinho chegar naquele ponto crítico de precisar de ajuda, levou tempo. Então, a recuperação, ela também leva É, tempo, porque a gente vai estar refazendo tecidos ali. Então, é entendi. uma coisa demorada, né? O organismo que está degradado, ele demora para se recuperar. Muitas vezes os sinais já desaparecem rapidamente, mas se a gente não continuar o tratamento, eles podem voltar depois. Então, precisa ser um tratamento bem assíduo para poder ter um resultado satisfatório no final. Entendi. E Exatamente. precisa ter muita paciência. E, bom, eu vejo suas receitas, eu fico completamente apaixonada, né? Porque tem ali os nutracêuticos e tem o expert, né, que entra como o silício, né, orgânico, e enfim, tudo direcionado para o pet, tudo direcionado para que a gente percebe um cuidado muito grande, né, nessa questão, e daí você escreve assim, para proteção gástrica, para desinflamação do intestino, e vem tudo explicadinho, né? E a gente fala isso para o tutor, né? E eles geralmente falam, não, não tem problema, meu pet vai ficar super bem e vai passar. E a gente sempre está em contato com esse tutor depois, e aí, como que está o seu pet e tal? E a resposta sempre é maravilhosa, né? Que eu percebo aqui na farmácia também? Ah, o que seu pet come? Ah, eu dou arroz, eu dou franguinho, eu dou cenoura. Eu falo, viu, mas tá. Ah, come comida natural.
É muito importante uma avaliação veterinária, né, doutora? Aliás, é fundamental, né? Não dá para começar com isso sem uma avaliação, né? Exatamente, principalmente se o animalzinho tiver problema de saúde, né? Hoje a gente sabe que tem cursos na internet que ensinam a fazer alimentação natural para animais saudáveis, né? Então é legal, é bacana porque leva conhecimento, o tutor ele tem essa independência, né? Só que quando o animalzinho ele tem um problema de saúde, a gente precisa de uma avaliação, a gente precisa de um tratamento, porque não adianta só mudar a alimentação. Porque nesses casos, mudou a alimentação e aí o animalzinho não se dá bem, aí começa a vomitar, começa a ter diarreias, porque já tinha um problema instalado no organismo, e aí pegou o alimento, jogou lá de qualquer jeito, não preparou esse estômago, não preparou esse intestino, e aí acaba dando um problema. Então, a gente precisa sempre fazer um preparo, né, desses animais para fazer a alimentação. Porque eu escuto sempre falar também, o meu não deu certo com alimentação natural. Mas peraí, o que que você tentou usar na alimentação natural dele, né? Então, muitas vezes é uma alimentação desbalanceada, inadequada, e aí quando a gente faz direitinho, acaba que dá certo essa alimentação e esse tratamento do organismo. Entendi, doutora, entendi. E suplementação, né, também é importante para essa questão da alimentação natural. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a suplementação é de extrema importância. Eu já atendi muitas pessoas que falavam: não, mas se é alimentação natural, para que que eu vou suplementar, né? Já não tem tudo no alimento. Mas não é bem assim. Principalmente quando a gente faz uma alimentação cozida, né? Então a gente passa esse alimento por um processo de cozimento. Nesse processo vai perder nutrientes. Então a gente precisa repor esses nutrientes. Os cães, eles precisam de minerais, eles precisam de cálcio. Então, a gente precisa oferecer isso através da suplementação. E a gente sabe que o nosso solo aqui no Brasil, ele é muito pobre em magnésio. E esse é um dos minerais que a gente mais precisa suplementar, que ele é fundamental para mil coisas no organismo, né? Então, até nós, seres humanos, precisamos fazer suplementação. Eu indico, assim, que todo mundo procure ajuda, né? Procure ir atrás de um médico ou de um nutricionista para prescrever uma suplementação adequada para cada um. Porque dessa forma a gente vai viver mais tempo, ter uma saúde melhor e evitar muitos problemas, né? Que aí chega em certa idade, ai, dói aqui, dói ali, dói lá. Mas por quê? Porque nunca foi atrás de fazer uma suplementação, né? Aí as articulações já estão gastas, degeneradas. E isso é falta de nutrientes. Então, da mesma forma que acontece com a gente, acontece com eles também. Entendi, entendi, doutora. Como se dá a sua consulta? Explica para a gente um pouco, por favor. Como Tá, acontece, né, a sua consulta? sim, o meu atendimento ele é online. Então, tem assim uns 3, 4 pacientes que eu atendo presencialmente que moram aqui perto, mas a maioria dos meus pacientes são todos de fora aqui do estado, de outros países, então a gente faz de forma online para poder atender a todo mundo, né? Porque a gente sabe que não é em todo lugar que tem um médico veterinário, funcional integrativo que trabalha essa questão, que faz modulação, né? Então, meu atendimento é sempre online. Tenho algumas modalidades de atendimento, então com acompanhamento de 1 mês, acompanhamento de 2 meses ou acompanhamento de 6 meses, que é o mais prolongado. E aí nós fazemos uma chamada de vídeo, né, no primeiro encontro, conversamos sobre o caso, eu entendo o que está acontecendo lá, peço os exames que já foram feitos anteriormente para eu poder avaliar, e aí a gente faz uma mudança da alimentação, uma prescrição, né, dos nutracêuticos que a gente vai utilizar, e eu mando tudo isso para o tutor via PDF, e aí ele dá início, né, ao tratamento. E aí eu faço esse acompanhamento pelo WhatsApp, tirando dúvidas, né, passando orientações, para que esse tutor não se sinta perdido
durante o tratamento. Que muitos chegam para mim de outros médicos já, e o que eles sentem falta é desse acompanhamento para dar um suporte. Porque Entendi. muitas vezes acontece de ter uma diarreia, um vômito, e eles têm medo quando não tem esse acompanhamento, porque precisa correr para um hospital, aí usa antibiótico de novo, Aí, e volta naquele ciclo, né? Então entendi. eu dou esse acompanhamento para que eles possam perguntar para mim o que fazer e ficar mais calmos, né? Porque eles acabam ficando com traumas, né? Visto tantas coisas que já passaram. Ô, doutora, e essa prescrição sua é acompanhada de um cardápio? Com Tá, certeza. Todos os meus pacientes que fazem a modulação intestinal é mudada a alimentação. Então, eu entendi. passo o cardápio alimentar, aí fica a critério deles fazer em casa ou pedir para uma empresa fazer. Doutora, eu achei muito importante esse nosso bate-papo, porque esse mês é o mês voltado para o bem-estar, né? Dos animais, saúde física e mental. A gente percebe muito assim que quando, até com a gente, né? Acertou o cortisol, o pet se mantém mais calmo, o pet emagrece. Hoje os cães, eu falo que nós humanizamos os cães, mas eles não estão muito preparados para isso, né? Nós tiramos o cão da vida de cão. E Exatamente. é muito bom, mas isso também trouxe muitas consequências, principalmente para o animal, né? Eu sei porque eu tenho duas em casa e eu mesmo fiz isso e assim não é fácil. A gente percebe assim que elas são cachorrinhas muito felizes, mas que quando estão vivendo como cão, elas são muito mais felizes. E antigamente os nossos animais dos meus pais, dos meus avós, eles comiam, claro que não com acompanhamento, mas eles comiam resto de comida, fubá, né? E eles viviam muito, porque eles viviam como cachorro, ou como gato, ou como, né? Eu falo aqui para os tutores na farmácia, gente, o gato é carnívoro. Queria até falar um pouquinho, que a senhora explanasse para mim um pouquinho referente aos gatos, porque gato eu falo que é um ser de outro planeta a ser estudado diariamente, né? Então, Exatamente. são A demais. gente nunca pode interpretar o gato como um cachorro pequeno, né? Que eles são Exatamente. totalmente diferentes, precisam de coisas assim totalmente diferentes É, dos cães, e é, eles são carnívoros estritos. Então, para eles é carne, né? entendi. Vísceras, carcaças, isso que é indicado para alimentação de um gato. E o que a gente mais vê hoje em dia são gatos com doença Renais. renal, doença urinária, É, é. diabetes também está aparecendo Muito, muito. muito. Isso tudo é decorrente da alimentação, né? Que a gente Entendi. acaba fornecendo para eles uma alimentação seca, à base de ração, né? A ração a gente sabe que tem muito carboidrato e eles não estão nada preparados para É, isso. é isso. Então, e recentemente foi feita uma análise em algumas rações, passou até na IPTV. E eles mostraram, né, que lá no pacote estava escrito, ó, tanto por cento de carboidrato. Aí foi levado para análise e foi visto que não, tinha muito mais carboidrato do que estava Meu Deus. dizendo no pacote. E Entendi. aquilo do pacote já era muita coisa, né? Então Imagino. a gente vê da onde que está vindo todos esses problemas dos gatos, né? E também Entendi. a parte psicológica, que eles são caçadores. Exato. E aí a gente põe o gato dentro de um apartamento, deixa ele fechado lá, não faz nenhum enriquecimento ambiental. E aí o que acontece? Eles engordam, 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 dormem o dia É, todo, fica aquele tédio, né? Que a gente vê que não está sendo legal. Então a gente tem que proporcionar para esses gatos um enriquecimento ambiental, um alimento, né? Bioapropriado à espécie é fundamental para eles terem uma vida boa, longa e satisfatória. E não adianta também viver muito tempo tendo dor, problemas de saúde, ter que exatamente. ficar indo em veterinário, tomar soro, fazer Exato. desobstrução. Então a gente precisa balancear essas coisas. Exatamente.
Doutora, eu acho que eu vou pedir para você deixar o seu telefone, o seu contato. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, né? Porque a gente vem conversado e a gente vem conversando e a gente percebe que dá para a gente ajudar muito as pessoas, né? Com E certeza. com certeza, né? Ajudar os tutores e principalmente os nossos peludos, né? É, Se o pessoal quiser perguntar, se o pessoal quiser, nós deixamos uma caixinha. As pessoas têm o nosso Instagram, né? Deixe o seu contato, doutora, por favor, para que as pessoas possam, Sim, né? sim. O meu Instagram, então, é @VeteAlineBortoleto. É fácil de me achar, vai estar marcado, né, na publicação. E o meu WhatsApp, que é 19 99985 4695. Aí dá para falar direto no WhatsApp ou ver o meu trabalho no Instagram. Eu sempre prefiro que veja lá no Instagram como que eu É, trabalho, né? Como que é é feito esse muito processo, bacana. É, porque às vezes a pessoa chega de paraquedas assim, não sabe de é, nada que está acontecendo e acaba levando um susto. Então, o Instagram ele ajuda muita gente nisso, né? Mostrar o trabalho, as pessoas verem como que funciona, para que quando cheguem a fazer o atendimento já saibam mais ou menos como que funciona isso, porque hoje em dia a indústria colocou umas coisas na cabeça das pessoas, né? Que cachorro só deve comer ração, que não precisa de mais nada, que a ração é um alimento completo, que a gente sabe que não é, não né? é. Então, os animais Exato, que comem ração são os que mais precisam de suplemento. exato. E então, sobre vacinas, vermifugação, castração, tem muita coisa incutida na cabeça das pessoas que não é realmente aquilo. Então, lá no meu Instagram tem diversas informações para as pessoas irem lendo de forma fácil, né, de entender Tá, para poder entrar nesse mundo mais natural. tá bom. Ai, doutora, eu fiquei muito feliz, tá, com o nosso bate-papo. A Botica Animal está à disposição. O que eu falei já para você, o que a gente não tem, a gente compra, busca, né? A gente está trocando muita ideia, está muito legal. Quero agradecer muito a sua confiança no nosso trabalho. Né? Claro que tem várias farmácias, todas muito idôneas, todas muito e todas também preocupadas com o bem-estar animal, né? Sim, com É, certeza. e eu te agradeço muito, né, pela nossa conversa. E quem quiser, pessoal, falar com a doutora Aline, ela já se colocou à disposição, né, doutora? E eu fico muito feliz da gente ter contribuído um pouquinho para o conhecimento dos nossos clientes. Isso é ótimo. Eu também agradeço o convite, Juliana. E assim, falar que eu estou muito feliz e satisfeita, né, com a nossa parceria, né, É, digamos assim, é, porque sempre que eu indico a farmácia, os tutores vêm e me pontuam, né? Nossa, Aline, o atendimento lá foi maravilhoso, eles são super cuidadosos no conversar com a gente, na preocupação. Porque é isso que as pessoas sentem falta é, hoje, né? De é, uma coisa mais humana. Porque é, às vezes você fala com uma máquina lá, manda a receita, a máquina responde de forma automática. Gente, eu quero morrer com isso. é, é, Então, ter um contato humano, né? Se compadecer daquela pessoa que ela está sofrendo com o exatamente. Ela está animalzinho sofrendo dela. com o animalzinho dela. Exatamente Sim, isso. isso é um diferencial muito grande mesmo. É, eu costumo dizer assim, doutora, cada animal é único, né? Por que ser tratado de maneira igual? Não pode. Os seus pacientes, eles vêm, a gente percebe a agonia que faz o tutor, né? A gente percebe a agonia e a esperança, né? É Hum, muito junto. Ai, mas ele vai ficar bem, eu sei que ele vai ficar bem, né? E então é muito bacana, é muito satisfatório a gente ver realmente os resultados, né? sim. E eu estou bastante feliz também em ver que a medicina integrativa de tratar o animal como um todo, ela vem crescendo, né? A gente vê Sim. hoje os veterinários que estão se especializando na parte integrativa
da questão da acupuntura, da reabilitação, a inclusão dos florais, a inclusão do floral quântico, e vem uma medicina chinesa, então, assim, acho que vem mudando um pouco, né, Sim, doutora Aline? sim, E isso ganha espaço de uma forma muito rápida, porque é saúde, é exatamente. prevenção, né? Eu preciso sempre ficar dando vermífugo, eu preciso sempre a questão da pulga e do carrapato, eu falo, gente, cuidado, né? Procura um veterinário, conversa, porque nós estamos intoxicando os nossos animais, né? Sim, Mas é exatamente. isso, doutora. A gente sabe que tem várias linhas da medicina veterinária, né? E que eu falo que a gente se adequa também, o perfil do tutor vai mudando e a gente também vai, né? Isso, com certeza. Mas, doutora, parabéns pelo seu trabalho, viu? Ele é muito Obrigada, muito importante, obrigada. muito bacana. Muito obrigada e a gente está à disposição, né? E qualquer coisa é só a gente chamar. Pessoal, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente, para quem vai assistir, né, esse nosso bate-papo. E, ó, estamos à disposição, né, doutora, para tirar todas as E exatamente, precisando é só chamar. dúvidas. Doutora Aline, um beijo. Muito Um obrigada. beijão. Tá. Obrigada. Tchau, Tchau. Fica tchau. com Deus. Vocês também. Tchau.